Olá pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer a presença e a participação de todos pela visualização do vídeo. E bem, essa pandemia do coronavírus, essa foi a única maneira que nós conseguimos de gravar essa aula para vocês e estar apresentando um pouco, né, sobre a importância do tratamento e também da destinação final da madeira, tanto do eucalipto como do pinus, né, das madeiras em geral, né. Os grupos anteriores já andaram falando um pouco, né, sobre o plantio, sobre os tratos culturais, sobre o sistema de funcionamento e desenvolvimento das culturas, e o nosso grupo ficou com essa parte mais final em relação ao tratamento e à destinação da madeira, né? Quais são as possíveis finalidades que essa madeira pode possuir, né? Pode estar encontrando após a realização da colheita, né? Então, o nosso grupo é composto por quem vos fala, Adão Jacoboski, pelo Alex Oliveira, pela Mariana Laurenti e a Tassiane Castro, né? Referente à disciplina de silvicultura do professor, então, Lucas Holanda. Começando então com uma breve introduçãozinha sobre o que é o tratamento, no que consiste um tratamento de madeira. Basicamente, o tratamento de madeira ele possui uma grande importância, porque consequentemente a principal finalidade do tratamento é aumentar a vida útil da madeira, né, fazendo com que assim o ataque tanto de pragas, né, dos insetos como cupim, além do mais de fungos, eles sejam diminuídos, fazendo com que a vida útil da madeira ela seja aumentada, né? Desta forma, então, como podemos observar na imagem da esquerda, né, é uma madeira que possivelmente possui ali cerca de 2 a 3 anos de idade e que já está com sua vida útil comprometida, porque ela foi atacada possivelmente por cupim. E isso traz um grande prejuízo para o produtor, porque todo o investimento que ele teve para produzir essa madeira no campo, ele foi perdido por conta desse ataque dessas pragas que estão interferindo aí no desenvolvimento posterior das atividades empregadas a essa madeira, né? Então é muito importante, além disso, por aumentar a vida útil da madeira e também por substituir, né, a utilização de outras madeiras que os produtores poderiam estar utilizando, como por exemplo a aroeira, né, a sucupira, são madeiras muito utilizadas, né, tanto para móveis internos, né, para dentro de casa, também como para construção de engenharia civil, construção de caixaria, né, de prédios, de casas, né, as madeiras utilizadas para esse tipo de construção, e também as madeiras utilizadas para a realização da construção de cercas, né, principalmente nas fazendas, né. E este método que eu vou estar explicando para vocês, esse tipo de tratamento, é o tratamento utilizado para estar tratando as madeiras destinadas à produção de cerca, né? Tanto os mourões, né, que são as madeiras mais grossas, como os palanques normal, que são os mais finos, né? Então possui essa grande importância porque pode estar substituindo essas madeiras utilizadas aí nessas grandes florestas, né, que já estão entrando em extinção, e também que essas madeiras dessas florestas elas levam muito tempo até se desenvolver e gerar o produto final, né? Teoricamente, que seria a própria madeira, para estar sendo comercializada e utilizada. E já no caso do eucaliptus, aí com cerca de 7, 8 anos, o produtor consegue estar realizando esse corte dessa madeira, mantendo aí cerca de sua mesma qualidade, porém a vida útil dela é um pouco menor, né? E o custo também dessa madeira, ele vai ser muito mais baixo, porque consequentemente o custo de produção dela é relativamente mais baixo. Bom, quais as vantagens que o tratamento da preservação de madeira oferece? Ele é um método, como eu já acabei de citar anteriormente, um método simples e barato. Ele pode ser feito pelo produtor durante todo o ano, né? O ano todo, porque não existe um momento ideal do ano para ele estar realizando o tratamento, né? Então, se o produtor ele colheu o eucalipto, se o eucalipto dele ou o pinus dele ficou pronto, seja lá em qual mês do ano, ele pode estar realizando esse tratamento, né, para estar aí utilizando essas madeiras tanto na parte interna de móveis como na parte de produção de cerca, que é o método mais utilizado que eu estou explicando, né. E a principal finalidade desse tratamento, como eu citei anteriormente, é aumentar a vida útil da madeira, né, diminuindo assim o ataque de pragas, de fungos, né, e de outras possíveis doenças que poderiam estar ocasionando a perca dessa vida útil dessa madeira. Com esse tipo de tratamento que eu estou explicando para vocês, a vida útil da madeira ela pode aumentar em torno de 5 até 7 anos, né? Então, possivelmente uma madeira, não é o eucalipto normal, que poderia aguentar aí cerca de 2 a 3 anos, realizando esse tratamento dele, vai aumentar a vida útil dele em torno de 5 a 7 vezes, né? Então, a vida útil vai aumentar em torno de 10 até 14 anos com a utilização desse tratamento dessa madeira.
Bom, então, pessoal, o que é necessário para estar utilizando, né? Quais são os equipamentos necessários para estar utilizando para tratar principalmente o eucalipto, né? Ele vai precisar de dois tambores, o produtor vai precisar de dois tambores de 200 litros, um balde de 10 litros para estar misturando ali as soluções, né? Um pedaço de madeira para misturar os produtos na água, né? Depois que o produtor colocou todo esse emaranhado de produtos que eu vou falar, ele vai precisar de um pedaço de madeira para estar homogeneizando, né? Essa solução para estar inserindo ali as madeiras dentro para estar realizando o tratamento. Né? 100 litros de água limpa, né? 2,5 kg de sulfato de cobre, né? Que é uma finalidade de fungicidas, né? 2,5 kg de dicromato de potássio, dicromato de sódio, né? Para estar realizando a fixação dessa solução na madeira, né? Para estar aumentando a sua durabilidade na madeira, e meio quilo de ácido bórico, né, que possui ação de inseticida ali para estar combatendo todos os insetos que estão possivelmente contaminados naquela madeira. Além disso, 30 ml de ácido acético, né, ele também, ou 120 ml de vinagre, para estar sendo ali como um acidificante. Né. E, posteriormente, né, os palanques, né, como você tem anteriormente, eles poderão ser colocados dentro desses tambores, só que o seu diâmetro ele tem que ser no máximo de 25, porque senão, dentro do galão de 200 litros, a quantidade de palanques que possivelmente irão caber dentro serão muito baixa, então o tempo de produção, de preparação desse tratamento, ele vai ser diminuído pela quantidade baixa de número de palanques que são tratados ao mesmo tempo, né? Então, tem que ter manter-se um padrão em relação ao diâmetro, né, a espessura do tamanho da madeira, tanto é para ficar mais padrão na lavoura, tanto para também estar produzindo ali e tratando essa madeira dentro do galão de 200 litros. Né? E a altura máxima tem que ser de 3 metros, senão como o galão de 200 litros, a maioria das vezes tem 1 metro, no máximo ali 1 metro, 80 centímetros de altura, consequentemente, se a madeira tiver mais que 3 metros, a área total que o produtor deveria estar utilizando para tratar essa madeira ela vai ser diminuída. Né? Então é importante ressaltar que vale lembrar que essa madeira tem que ter no máximo 3 metros de comprimento. Né? Bom, então como que deve ser o preparo da solução? Né? O produtor ele tem que pegar aqueles três componentes químicos que eu citei anteriormente para vocês, né, que tem ação de fungicida, ação de inseticida e também de acidificante, ele tem que diluir esses químicos dentro de um recipiente contendo cerca de 5 a 7 litros de água, né, e posteriormente ele tem que colocar toda essa solução em um daqueles tambores de 200 litros para deixar armazenado e misturado. E no outro tambor de 200 litros, ele tem que colocar as madeiras e posteriormente colocar, né, a solução dentro e esperar um tempo adequado para estar ali tratando essa madeira, certo? Bom, então como que tem que preparar essa madeira para receber o tratamento? Essa madeira, então, recomenda-se, existem artigos que recomendam que a madeira tem que ser cortada com até 24 horas antes do tratamento. Né? Então, por exemplo, assim, se o produtor cortou uma madeira e ele vai levar cerca de 2 a 3 dias para estar tratando ela, né, ele tem que armazenar ela em um local fresco, né, na sombra, ele não pode retirar a casca dela, né, e ele só pode retirar a casca dela alguns minutos antes de realizar o tratamento, né? Porque retirando a casca dessa madeira, ela vai estar propícia ao ataque de pragas, ao ataque de possíveis doenças e, consequentemente, o tratamento ele vai ser em vão porque a madeira já vai estar contaminada. Né? Além disso, vale ressaltar que a retirada de galhos, né, a retirada de folhas, né, ela também é muito importante para estar aí aumentando a eficiência do tratamento durante sua realização. Bom, quais os procedimentos então do tratamento? Né? Então, existem produtores que optam por enterrar o tambor, né,
não totalmente inteiro, mas uma parte do tambor, cerca de 2/3 do tambor, para estar facilitando o manuseio dos palanques dentro do próprio tambor, né? Para não ficar ali meio desajeitado para ele estar manuseando, né? Então ele tem que colocar as madeiras dentro do tambor, né? Ele tem que retirar o limbo seria aquela parte branca da madeira, né? Posterior ali à casca, para estar para a solução que ele preparou tá se adentrando ainda mais dentro dessa madeira e a eficiência ser muito maior. Então ele tem que proteger o fundo do tambor, pode ser com um pedaço de borracha ou até mesmo com um pedaço de casca da árvore, para não estar furando o tambor e consequentemente perdendo toda essa solução que ele acabou realizando. Colocar a solução no tambor até 30 centímetros de altura, né, por volta de 7 dias. Né? E depois que fechou esses 7 dias, essa uma semana, ele tem que inverter a parte de cima da madeira e deixar por até 3 dias. Né? Então, como eu falei que esse é um método muito utilizado para a produção de cercas, né, geralmente as madeiras são cortadas com 2,20 m de altura. 2,20 m. Como ele colocou ali a solução cerca de 60 centímetros, né, 60 centímetros, vai sobrar 1,60 m que posteriormente serão colocados nessa solução, né, por cerca de 3 dias para estar protegendo a parte superior da madeira. E aqueles 60 centímetros que ficou na solução por 7 dias será a parte que será enterrada, né? Por isso que vale ressaltar que é importante ficar um longo período de tempo, né, cerca de 7 dias, para estar penetrando ainda mais essa solução e garantindo a eficiência no tratamento. Em quanto tempo a madeira geralmente ela fica pronta a partir do momento que o produtor faz esse tratamento? Né? Como eu citei anteriormente, os primeiros 60 centímetros que serão destinados para ser enterrado, eles têm que ficar cerca de 7 dias, né, dentro dessa solução. E a partir desse período de 7 dias, né, o produtor ele vai inverter essa madeira, então a parte de cima vai ficar para baixo, e posteriormente que ele tirou essa madeira dentro dos tambores, ela tem que ficar cerca de 25 a 30 dias, né, para estar ali, para observar se não vai ocorrer algum outro ataque de algum inseto. Caso ocorra o ataque de algum outro inseto, como por exemplo cupim ou algum outro inseto que pode estar prejudicando ali a vida útil dessa madeira, recomenda-se a aplicação de um piretroide, né, com uma concentração muito alta, para estar combatendo aí os níveis de pragas nessa madeira. Então, basicamente, ela fica pronta em torno de 35 dias após o início do preparo da solução. Então, pessoal, dando continuidade aí no que foi falado pelo meu colega Adão, temos também outro tipo de tratamento de madeira, que esse aqui é o tratamento da madeira em autoclave. Já são um tratamento de madeira utilizados em indústrias que fazem um tratamento das madeiras em largas escalas, né? Então, ele é recomendado se fazer em autoclaves. Como que vai ser feito esse tratamento de madeira nas autoclaves? A madeira ela é depositada em uma câmara, como podemos ver nessa imagem aqui, né? Nessa imagem, apresenta bem aqui essa câmara, essa autoclave, onde que serão depositadas as madeiras para se fazer o tratamento dela, né? Com isso, ela vai abrir um processo de abertura dos poros, né? Dessa madeira. O vácuo que cria lá dentro vai abrir um processo de abertura dos vácuos dessa madeira, onde que isso vai facilitar a impregnação dos inseticidas e fungicidas que serão vaporizados nessa autoclave aqui para fazer o tratamento dessa madeira. Lembrando que deve-se começar esse processo desse tratamento de madeira em autoclave somente depois que a madeira estiver totalmente limpa, descascada, totalmente desse jeito que vocês podem ver na imagem aí, em perfeito estado, né? Dando continuidade aqui, mostrando um videozinho agora para vocês que mostra como que é feito o carregamento dessa madeira, né, depositada, que vai ser depositada na autoclave. Podemos aí ver que não é nenhuma forma manual, é totalmente uma forma mecânica aí para facilitar o processo. Isso aí é utilizado em grandes indústrias que fazem o tratamento da madeira. Aí vocês podem ver que ela está sendo levada e sendo depositada na autoclave aí para poder fazer o tratamento dessa madeira, né?
E agora eu vou dar continuidade aqui falando um pouco para vocês como que é feito o processo dentro dessa autoclave. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como que é feito o processo, né, nessa autoclave, o que que ocorre dentro dessa autoclave. Então, como podemos ver, a madeira ela vai ser depositada dentro dessa autoclave e com isso, esse tanque de armazenamento aqui, que podemos ver aqui atrás, esse tanque de armazenamento, ele está cheio da substância de imunizante, ou seja, inseticidas e fungicidas, que serão encaminhados aqui para dentro desta autoclave. E com isso, o vácuo se inicia, ele vai retirar a maior parte do ar que está preso dentro dessa autoclave, e com isso ele vai poder, e a maior parte da umidade que está dentro da madeira também, né, na madeira, com isso vai manter o vácuo aqui. Esse vácuo ele vai transferir o líquido, né? Este líquido podemos ver que é um imunizante, né? Esse imunizante ele vai se impregnar sobre a pressão que é exercida ali, ele consegue penetrar nas células da madeira, né? Penetrando nessas células da madeira, ele consegue então adquirir os inseticidas e fungicidas que estão presentes nesse imunizante, ou seja, nesse líquido que está dentro desse armazenamento. Com isso, esse líquido imunizante aqui ele vai ser transferido novamente para o seu depósito de armazenamento, né? E posteriormente, o vácuo que está dentro dessa autoclave, ele vai tirar o excesso desse imunizante e da autoclave e da superfície da madeira. E posteriormente, como podemos ver, a madeira será retirada dessa autoclave e mostrando aí a madeira já tratada, imunizada com inseticidas e fungicidas para poder ser comercializada para os produtores, né? Então, dando continuidade agora, pessoal, na destinação final da madeira, a comercialização dessa madeira, o que o pessoal vai fazer com a utilização dessa madeira, né? Então, de uma forma geral, essa madeira, as madeiras são classificadas de duas formas, enquanto nas suas resistências e o número de defeitos que tem nela. Quanto à resistência, as madeiras elas consideradas duras, elas vêm de árvores que são mais de um crescimento lento, como o ipê, a aroeira e o carvalho. Já as madeiras macias, elas são provenientes, em geral, de madeiras mais como o pinho, o eucalipto, né? Então, já as madeiras classificadas como número de defeitos, temos as madeiras que estão com um critério ali de deformação, a madeira torta, que não foi manejada de forma correta, né? Então, deve ser madeiras de qualidade, ser madeiras totalmente sem defeitos, né? Com isso, dando continuidade aqui, temos algumas principais aplicações, né, dessas madeiras e os comércios, né, que elas vão ser utilizadas e tal, né? Temos então a construção civil, que podem ser utilizadas essas madeiras, a indústria moveleira e artesanal, indústria carvoeira, indústria de celulose, né? Então são várias aplicabilidades que podem ser utilizadas essas madeiras, né? Então, por exemplo, temos aqui as indústrias de construção civil, que o uso dessa madeira na construção civil se dá em mais de uma etapa do processo. A primeira aplicação dessa madeira na construção civil é temporária, é naquela instalação dos canteiros de obras, aqueles andaimes que os pedreiros usam para poder caminhar, para poder levar os materiais, ferramentas para a construção, né, e tal. Já nas indústrias moveleiras, né, a madeira ela tem a principal matéria-prima é a madeira, que são aquelas madeiras mais macias, né? Que vão ser utilizadas madeiras para fazer painéis decorativos, pisos laminados, né? Que muita gente utiliza, que são madeiras que têm um alto valor agregado, né? E também as indústrias moveleiras têm as madeiras que são compensadas, né? Utiliza bastante também nas indústrias moveleiras, se fazem o compensado, né, das madeiras e tais. Já em indústrias carvoeiras,
utiliza aquelas madeiras que têm uma qualidade e vai depender também da densidade e do teor da resina que consiste nas madeiras, né? Para poder daí ter um maior superpoder calorífico, né? Para poder queimar bem essa madeira. Então, as madeiras mais utilizadas aí nas indústrias carvoeiras são o pinus, ele apresenta um maior poder calorífico do que o eucalipto. Então vai depender aí nas indústrias aí, umas utilizam o pinus, umas utilizam o eucalipto, vai depender. Tem outros tipos de madeiras também que tem um alto teor de resina, mas o mais utilizado são esses, o pinus ou o eucalipto, né? Então, já nas indústrias de celulose, as madeiras mais utilizadas são aquelas madeiras que, como por exemplo, o pinus e o eucalipto, que são madeiras macias, né, que contêm características físicas, definem a qualidade de madeira para este fim de processo, né, para o fim de processo da celulose, né, então, no Brasil, ela é bastante utilizado o eucalipto pinus para poder produzir essa pasta celulósica, né, e com isso, posteriormente, vai dar o papel, né, e tudo mais, os subprodutos desse processo. Então, pessoal, dando continuidade aí, falando agora um pouco sobre os principais tipos de madeiras e suas aplicabilidades, então temos que dentro das diversas necessidades do mercado, utilizam-se madeiras. E algumas árvores, elas são mais procuradas em determinados segmentos, né? Então, daí, falando aí um pouco sobre a andiroba, temos que é uma madeira de boa aparência, fácil manuseio, e ela também tem como característica ser moderadamente pesada, apresentando uma maior resistência mecânica, né? Então, com isso, posteriormente, sua utilização é indicada principalmente para construção de barcos, navios, né? Em acabamentos e na ornamentação dos barcos e navios, né? Também é utilizada na carpintaria em geral, no ramo mobiliário. Ela também é utilizada para acabamentos aí de interiores, né? Também utilizada aí imóveis, né? Tudo vai depender para o que o produtor quer destinar essa madeira e o que a indústria quer fazer com a utilização dessa madeira, o que ela vai destinar nessa madeira. Então, temos vários aí usos que podem estar sendo aplicadas nessa madeira. Dentro delas são a construção civil, como dito, o ramo imobiliário. Na construção civil são utilizados aí como vigas, portas, acabamentos. No ramo imobiliário é utilizado como móveis decorativos de alta qualidade, né? Então, são uma madeira de alto valor agregado. E posteriormente aí a minha colega Tassiane vai estar dando algum mais exemplos de madeiras que são utilizadas no ramo. Bom, então dando continuidade à destinação final, os principais tipos de madeira e suas aplicabilidades. Então nós temos a muiracatiara, que é conhecida como aroeira, tá? Que é uma árvore que tem altura de até 30 metros, tá? Em que ela é conhecida por ter uma madeira muito pesada e ela é considerada muito resistente ao ataque de cupins e também ao apodrecimento, tá? E ela é indicada, então, para construções externas, como vigamentos de pontes, estacas, postes, mourões, esteios, tá? E também, além disso, ela é utilizada, então, na construção civil, né? Como em vigas, caibros, ripas, tacos para assoalhos e também peças, tá? E aqui, como nós podemos ver, para mobiliários, né? Que ela tem uma alta qualidade, principalmente para móveis decorativos, tá? E outros usos que são lâminas decorativas, tá? Cabos de ferramentas, né? E implementos agrícolas, bastante utilizada, tá? Entre outras funções. A outra, então, árvore que nós temos é o cedro, tá? Em que, então, é uma árvore que atinge a altura de até 25 metros, tá?
E o seu uso, ele é principalmente na confecção de compensados, contraplacados, esculturas e também obras de talha, modelos e molduras como de quadros, tá? E é então empregado na marcenaria, né, em construções civil, como portas, né, venezianas, também para painéis, né, para decoração interna, tá? E entre outros usos, como chapas compensadas, embalagens, tá? Construção, então, naval também, aeronáutica, e também na confecção de caixas pequenas, tá? E aqui, ó, também é utilizado para instrumentos musicais, tá bom? Então, ela é uma árvore que ela é bastante empregada também no paisagismo, tanto de parques como de grandes jardins, como podemos observar na imagem, tá? A outra árvore, então, é a cerejeira, tá? Que ela é uma madeira que é considerada muito fácil de trabalhar, porque ela tem uma maleabilidade muito boa, tá? E ela apresenta, além da maleabilidade, ela apresenta uma durabilidade muito boa, porque ela é resistente, né? Ela consegue ficar exposta, ela pode ficar exposta às condições ambientais, né? E não vai danificar a sua madeira. Então, ela é principalmente utilizada em esculturas, painéis, móveis, gravuras, molduras, rodapés, balcões, tá? Por causa da sua durabilidade. Então, além disso, também pode ser em construção civil, né? Revestimento de portas, forros, tá? Entre outros usos, são embarcações, lâminas decorativas, tá? E ela é uma árvore que atinge, então, até 20 metros. Tá? A outra, então, é a cumaru, tá? Que é a madeira dessa árvore, né, de cumaru, então, ela limita o uso de plana e lixa, porque ela é difícil de ser perfurada, tá? Além disso, ela é uma árvore muito oleosa, então ela torna muito complexo a sua colagem. Então ela aceita polimento, pintura, verniz e lustre, e ela é fácil de ser secada. Esta dificuldade, então, que é no seu manejo, né, da madeira dessa árvore, então faz com que a sua finalidade, né, a sua aplicabilidade seja, então, para pontes, postes, mourões, estacas, esteios, vigas, forros, tábuas e escadas, tá? Por causa do seu difícil manejo da madeira, né? Então, é utilizada com essas finalidades, tá? Então, é uma árvore que atinge, então, até 30 metros. Então, a conhecida, né, bastante conhecida, é o eucalipto, tá? Que é uma planta que atinge a altura de 25 metros a 40 metros, né, uma árvore. E a sua madeira, então, ela é considerada para serrarias, porque apresenta boas características de aplainamento, lixamento, furação e tem um ótimo acabamento, tá? O seu nome ele está ligado à parte de reflorestamento, tá? E além disso, o seu uso ele é então para construção civil, né? Como postes, cruzetas, né? Dormentes, ferroviários, mourões, né? Vigas também, caibros, tá? Então, e outros, como cabos de ferramentas, embarcações, também mobiliários, assoalhos, tá?
Então, é bastante conhecida, né? Essa árvore tem diversas finalidades, tá? E então, nós temos a imbuia, tá? Bem diferente o nome, né? Que é considerada uma das espécies mais procuradas do setor moveleiro, tá? Que é essa madeira, a madeira da árvore de imbuia, ela tem destaque no mercado de mobiliários de luxo, tá? Porque ela tem uma uniformidade da superfície. E, além disso, também, ela pode ser utilizada, então, em tacos, esquadrias, lambris, contraplacados, laminados e carpintaria. E também é também utilizada para obras externas, né? Obras expostas, tá? Como dormentes, pontes e moirões, tá? Então, por último, agora, então, a minha amiga Mariana vai estar dando, então, continuidade aí para vocês. As suas particularidades, desde a produção até a destinação para as diferentes possibilidades de uso, nada melhor, já que estamos aqui nessa oportunidade, conhecermos melhor um pouco mais sobre cada uma das espécies que são mais utilizadas e produzidas aqui no Brasil. Vamos começar pela Itaúba. A Itaúba é a Mesilaurus Itaúba. Ela é uma madeira que tem como característica ser uma madeira muito pesada e de alta densidade. Então, de bastante boa qualidade. Ela possui uma superfície lisa e apresenta alta resistência aos efeitos do tempo e também ao ataque de pragas, que pode ficar exposta à intempérie sem prejudicar a sua estrutura. Por conta disso, a aplicabilidade da Itaúba, ela tem destaque para a produção de colunas, decks, degraus de escadas, esquadrias, pergolados, sacadas, corrimões, móveis rústicos, revestimento de paredes, forros, rodapés. Além disso, ela também está bastante presente em implementos agrícolas, implementos de transporte, algumas peças que são torneadas, né? Embarcações, navios e barcos. Por quê? Por conta disso, por ser uma madeira que possui uma alta densidade. Ela é pesada, né? Porém, a sua alta qualidade, ela tá ali em contrapartida ao peso. Compensa, no caso, né? Você coloca, faz um objeto, faz uma estrutura com uma madeira pesada, porém, a Itaúba, ela possui uma boa durabilidade. Ela é bastante encontrada no Acre, nas regiões, né, próximas, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia. É uma árvore que ela vai ter, em média, vários tamanhos, né? Sendo que de 7 a 22 metros é o ideal para utilização. Outra árvore, né, outra espécie é o ipê. Tabebuia, é o ipê. É uma madeira que é conhecida por ter a superfície pouco lustrosa e uma textura média e uniforme. É uma madeira também muito pesada, porém muito resistente. Mantém-se conservado perante ataques de inseto e também ao envelhecimento. Essas características fazem com que as suas principais aplicações sejam em estruturas pesadas da construção civil, por ser uma madeira muito pesada. Além disso, é uma madeira que é uma das mais versáteis, que pode ser usada tanto em artigos de esporte, utilizada também em brinquedos, utilizada em cabos de ferramentas, implementos agrícolas e em peças para instrumentos musicais. Então, aí, muitas vezes a gente pode ter se deparado com um violão, ou algum outro objeto do nosso dia a dia, além de ser uma árvore muito linda, né? A gente tem aqui na nossa região ipês de várias cores e a gente pode também ter a utilização dela na indústria. Bom, ela é encontrada nos estados do Acre, do Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Bahia, Espírito Santo,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. A gente pode ver que ela está presente de forma natural em vários estados, né? A gente parar para olhar aí a maioria dos estados aí do Brasil. E em outros países também, ó, América Central, Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru e Suriname. Ela é uma árvore que pode ter entre 7 a 16 metros de altura e o plantio comercial está sendo realizado aí no Brasil para destinação do comércio. Lembrando também que além dela ser decorativa de forma natural, uma das formas decorativas que é muito utilizado é depois dela processada, né? Depois de tratada, depois por conta da sua durabilidade. Agora vamos falar sobre o jacarandá. O jacarandá é Platymiscium ulei-harms. Apesar de ser uma madeira que é bastante difícil de trabalhar, ela apresenta um bom acabamento, né? Depois de ser processada, ela é processada, preparada, ela possui um bom acabamento, que faz com que ela seja durável e bastante resistente ao ataque de fungos. Por conta disso, a procura da espécie é por conta do excelente aplainamento, né? Torneamento e lixamento, que são os processos ali de acabamento da madeira, que fazem ela para ela poder ficar pronta para a utilização. Muito utilizada para os instrumentos musicais, tacos de sinuca. Então aí os tacos de sinuca, lembrem aí, taco de sinuca é de qual madeira? A maioria jacarandá. Cabo de ferramentas, cabo de martelo, de foice, lâminas decorativas, chapas compensadas, decoração e adorno de embalagens. Ela é uma espécie muito encontrada nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão e também no estado do Pará. Ela é uma árvore, né, que em forma natural pode ser encontrada em até 15 metros de altura. E agora vamos falar do jatobá. Jatobá é Hymenaea jatobá. Ela é uma madeira muito fácil de trabalhar, né? Uma vez que ela pode ser facilmente aplainada, também é fácil para colar, fácil para parafusar e fácil para pregar. Não é uma madeira muito dura. Por conta disso, ela é também resistente ao torneamento, né? O que torna interessante, porque uma madeira que é fácil de manusear, ela vai ser uma madeira mais bem vista e mais bem requerida, né? Porque uma madeira mais fácil é sinal que a pessoa vai conseguir estar trabalhando em um melhor tempo, vai estar otimizando o tempo e produzindo mais. Contudo, vai ser mais procurada. Por conta dessa questão de acabamento, o jatobá, ele aceita pintura, verniz e também aceita lustrar, né? Então, além de ser uma madeira fácil para tornear, ela também aceita esses outros tipos de tratamento. E por ser uma espécie de fácil multiplicação, ela é uma das que está mais presente no reflorestamento heterogêneo, né? Contudo, de modo geral, a facilidade de trabalho ela é empregada na construção civil, em vigas, caibros, ripas, acabamentos internos, marcos de portas, tacos, tábuas para os assoalhos, porta, janela, batente, escadas. De modo geral, ela está ali presente também, tanto na parte pesada da construção e até lá apresentando alta qualidade também nos móveis finos, na produção de móveis finos, esses caros, né, que a gente encontra hoje em dia para comprar. Não se vê mais madeira barata. Então, ela também vemos em artigos de esportes, né, raquetes e alguns outros brinquedos, cabo de ferramenta, implementos agrícolas também, e peças torneadas e veículos de transporte. Ela já é uma árvore mais alta, né? A árvore de jatobá, a linda árvore de jatobá, além de fazer parte da economia, ela também é muito bonita aos nossos olhos. É uma espécie que pode chegar até 40 metros de altura. O mogno
ele é muito fácil de ser trabalhado. Ele apresenta uma superfície lisa, é uma madeira que tem uma boa aceitação em todos os mercados que precisam de manusear a maneira com as máquinas, né? Porque é uma madeira que tem uma alta densidade e é indicada, e o mogno, ela já é mais para o mobiliário de luxo, né? Tem um valor agregado maior. Objetos de adorno, painéis, lambris, réguas de cálculo, esquadrias, folhas faqueadas e decorativas, laminados, contraplacados especiais e acabamentos internos de construção civil, como guarnições venezianas, rodapés, molduras e também os assoalhos. O mogno é uma das mais caras, né? A gente pode ver aí sempre em móveis finos, como foi dito, e também em instrumentos musicais e alguns outros utensílios domésticos. Então aí na nossa casa, dificilmente a gente não vai ter alguma coisa de mogno, né? E na nossa casa, na casa dos nossos pais, dos nossos avós. E também o mogno é uma espécie que alta, né? Consideravelmente assim, de média alta. Ela é de 25 a 30 metros de altura. Agora vamos falar do Pinus. Pinus ellioti engelm, da família lá das pináceas. O Pinus, ele é considerado uma madeira de uma ótima trabalhabilidade e também para tratamento, além de ser fácil de desdobrar, né? Aplainar, desenrolar, lixar, tornear, furar e colar. Não é uma madeira consideravelmente muito dura, né? Quando assim, ela permite um ótimo acabamento. Por conta disso, tem as principais aplicabilidades na construção civil, que vai lá para a produção de ripas, para partes secundárias de estruturas, como cordões, guarnições, rodapés, forros, lombris, pontaletes, andaimes e também para fazer aquelas formas para concreto. O manejo do pinus merece muita atenção, porque ela é uma árvore catalogada como de reflorestamento, né? Então isso significa que as propriedades mecânicas de pinos, elas vão ser influenciadas grande parte pelas práticas de manejo florestal que são adotadas já nos plantios. Por isso, deve-se precaver quando a característica é para uso estrutural. Então, o que vai estar moldando é uma árvore que tem de 18 a 30 metros de altura, sua forma natural, a altura de 18 a 30 metros. E, de modo geral, ela é utilizada de modo mais simples, né? Para utilização doméstica. A gente vai ver ela sempre em cabos de vassoura, palito, artigos de esporte também, brinquedos infantis, embalagens, bobinas, carretéis e pincéis. Os pincéis também. Nome popular do pinus: pinheiro, pinheiro americano e pinus. Bom, é isso. Acredito que a gente conseguiu passar grande parte das principais utilizações, das principais espécies de utilização da silvicultura, principalmente que são cultivadas e produzidas aqui no Brasil, e as principais possibilidades de uso, assim como o tratamento e todo o processo ali final, né? Como nós vimos já nos outros seminários, os processos que vão desde a produção até o acabamento e para que é utilizado. Muito obrigada e um bom estudo a todos!